Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um AcimaCast. E dessa vez, nosso episódio com apoio, a partir de agora, né, todos os episódios do AcimaCast com apoio das cooperativas de crédito da nossa cidade, Cicobi, Sicredi e Crevisk. Muito obrigado por acreditarem nesse projeto. E aí, Jonas, como tá? Quanto tempo? Cara, quanto tempo? Eu até ia comentar isso, hein? A gente ficou algumas semanas aqui sem aparecer, mas também na correria, né? Correria. Bom, a Acima não parou. A gente continuou trabalhando lá, só não teve tempo para poder vir fazer o podcast. Mas hoje temos uma visita ilustre aqui, né? Uma visita ilustre hoje, o proprietário de um restaurante tradicional da nossa cidade, 37 anos no mercado já, né? Isso. Isso? Isso. 37 anos no mercado, uma pessoa excepcional, uma família tradicional na nossa Matinhos. Seja bem-vindo, Lucas, e obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Boa noite a todos, é uma satisfação. E o nosso desejo é isso, contar as experiências, brindar na vitória e saber que é um processo que se deve passar. Né? O crescimento, o enriquecimento que a gente conquista e recebe para hoje estar como nós estamos é em função de realmente perseverar. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Então vamos partir do princípio, né? Do início, na verdade, de como que o Lucas entrou nesse ramo, como é que começou a tua história? Você já era aqui de Matinhos, não era? Conta um pouco pra gente dessa história, como que tudo começou. Eu não imaginava que estaria morando em Matinhos e hoje com família, enraizado, né? São 37 anos. Eu fiquei, antes de estar em Matinhos, morei em Curitiba por 12 anos. Tivemos comércio lá também, mini mercado, mercado. E no interior, eu lembro muito, eu sou nascido em Araruna, do lado de Campo Mourão. Meu avô tinha loja de móveis. Depois viemos morar e desbravar uma cidadezinha chamada Rosário do Ivaí, perto de Ivaiporã, Faxinal e Apucarana. Meu pai tinha a casa de secos e molhados, a venda, o armazém. E ali eu lembro que aprendi a fazer contas e participava um pouco do trabalho dos funcionários, de todo aquele projeto do meu pai. Eu aprendi a fazer as continhas ali. Eu via aquele famoso esquema da concha, né? As coisas que eram do interior mesmo, né? E nós depois então viemos para Curitiba. Estudei um pouco em Apucarana por causa da cidade pequena, não ter essa, né, a condição, e viemos para Curitiba. Em Curitiba eu trabalhei como funcionário, depois nós tivemos então um comércio e depois eu entrei no banco Bamerindos na época, fazendo faculdade. Antes eu tinha me estudado edificações na escola técnica e vendo que tanto uma coisa como a outra não estava me agradando até certo ponto. A gente estava crescendo, estava estudando, estava aprendendo, mas eu pensava comigo, eu queria voltar novamente para o comércio. Estava na veia, no Estava sangue. na veia. E como foi uma fase de ter tido comércio em Curitiba, e depois o pai acabou fazendo alguns negócios, a gente era mais novo, não tinha assim aquela participação efetiva. E daí eu comentei com o pai, vamos o seguinte, eu trabalho no banco, eu tenho umas economias, vamos montar algum comércio pequeno nos arredores de Curitiba, na grande Curitiba, que daí dá certo, a gente vai começar de novo, né? E daí o pai veio para Matinhos com um amigo, a convite de um amigo, e o amigo falou, você é do comércio, José. Aqui tem na temporada o pessoal, eles preparam assim de arrendar, de alugar, né, um comércio para a pessoa tocar a temporada. Se der certo você fica, senão você, né, você entrega lá, enfim. E o pai viu o local e depois falou comigo, e junto com as irmãs, a mãe, a família, né? E acabou dando certo o negócio. Era um bar e mercearia Rio Mar, na esquininha ali de onde está o Pilequinho. E eu vim ver, eu falei assim, pai, o negócio é muito difícil aqui. Não está nem um pouco do jeito que a gente imaginava. Daí ele falou que, filho, é só a gente organizar, colocar um nome novo, né, dar uma tinta no negócio, fazer a boa compra dos produtos, tal, e o bom atendimento que a gente vai tomar conta desse negócio. Ali era uma área que
era uma colônia de pescadores. Legal. Bom, que ele tinha, você vê que como ele tinha o feeling, né? Sim, ele com certeza. Meu pai é um empreendedor nato. É fantástica, né? E eu digo, eu sempre falo, gosto de citar muito isso. Eu estou honrando o meu pai. Meu pai foi a pessoa que idealizou tudo. Depois que eu fui entender que para fazer, acho que uma parte do que ele fez seria difícil para mim hoje. E daí que eu vi que assumi uma responsabilidade muito grande de continuar os negócios que ele fez. A gente estava junto, apoiando, mas a decisão, né, vislumbrar... A frente era dele. Era dele. Então ele fez isso muito bem, chegou o momento dele, acabou a carreira dele, partiu, e a gente vai em frente, segue em frente. O pai com 75 anos faleceu, já fazem 8 anos, e a mãe tem 84 anos, está junto com a gente. Ela vai lá, vai contemplando, vai falando com os clientes. Então foi assim, de repente... então, numa lanchonete de uma mercearia, daqui a pouco começa a assar frango e costela. Daqui a pouco faz maionese. Daqui a pouco faz pão caseiro. Daqui a pouco o pessoal começa a pedir, porque não tinha Alexandra Matinho, só tinha vinda por Praia de Leste. E ali a lombada congestionava o trânsito, aquele cheiro dos assados, né? Daqui a pouco vamos fazer uma comidinha caseira. Até a mãe cita que nós fomos almoçar na área, porque o cantinho nosso para dentro assim não era muito espaçoso, né? E foi feito um almoço ali da família, né? Um almoço de domingo. Daí uma pessoa falou: vocês não podem servir desse almoço para a gente aí? É tremendo. E dali ali então começou a parte do restaurante. Né? Sendo que já na lanchonete nós fazíamos bem cedo pela manhã, né? O café da manhã, os lanches, né? E depois começamos a servir marmita aos prédios, às construções que estavam chegando, né? Na cidade naquela época, nos anos 80, foi muito grande, né? E quando de repente então entrou a vocação maior, que foi o restaurante. Aí o pai comprou um terreno ao lado e construiu, a parte só ficou para o restaurante. Então eu venho, né, numa continuidade, numa transição da família, minhas irmãs, cunhados, todos participantes, né, dessa conquista. E depois coube a mim, por um entendimento de todos, né, que tocasse os negócios, né, e desse sequência. Então, e você comentou de como é que foi o nome Pilequinho, né? Exatamente. Então, em 80, eu morei uns 8 meses em Santos. E eu saía do trabalho para casa e passava, dar uma saidinha em um lugar chamado Pilequinho. Aí depois, então, quando chegamos aqui em 86, né? Fomos analisar os nomes que podiam ser colocados, né? Porque era Bar, Mercearia e Rio Mar. Não falou, não, nós temos outro nome. Aí eu fui lembrar de Santos, né? Vamos pensar lá no Chua, Tuatuá, e não sei o quê, não sei o quê. De repente eu falei com a minha irmã, o nome assim, Pilequinho. Eu falei, é esse, cara, Pilequinho, dá legal. Achei o nome. Dá legal. Praia, sugestivo, dá certo, né? Aí eu até foi uma outra parte importante, foi a logo, né? O desenho. Falei com um amigo em Curitiba, subi a Curitiba. Eu falei, tem um restaurante lá, a lanchonete, enfim, né? Naquela época ainda era lanchonete. E o letrista tá pintando tudo, mudando aquela cor que eu achava feia, tá pintando. E ele falou assim, traga o que você desejar, que eu vou, né? Eu sou letrista mesmo, vou colocar na parede. Ele pegou o pezinho do coqueiro, o I, o L, o N, I, H, O, e colocou depois o mulatinho tomando uma na rede. Eu falei, achou? Isso é a obra-prima, né? Esse é a marca do Pilequinho. Então foi com dessa forma que veio o nome Pilequinho. Né? É interessante porque me fez lembrar da Karina, né? Ela também tinha uma referência do nome, que aquilo ficou na cabeça dela e ela acabou colocando a referência desse nome, a logomarca na época, ela usou para poder dar o mesmo sentido, sabe? Pra crescer, né? Então você comentando agora, eu lembrei também do caso dela e muitas pessoas, né? Às vezes elas têm a intenção de montar um negócio, mas elas se inspiram em outros negócios, em outros nomes, em outras logomarcas. Falam assim, cara, o dia que eu fizer minha marca, eu quero fazer parecido com isso. Certo. E é legal, né? A gente poder compartilhar isso, porque, queira ou não, é uma forma de entender
passar lá na frente hoje e ver por que é Pilequinho, como que construiu isso. Isso é muito bacana. E Lucas, me diga uma coisa. Vocês tinham a mercearia, aí começaram a fazer os lanches, conforme você falou, fazer o almoço e tal. Quando que vocês entenderam que vocês tinham que largar de vez a mercearia e só ficar na área de alimentação de restaurante mesmo? Então, você vê naquela época, perto em 1990, você contava aqui assim, quase queria dizer 10 restaurantes na cidade. Pegava Caiobá, tinha as lanchonetes da Beira Mar, né, Freitas, Arlindo, Tio e Panorâmico, e depois o Casarão aqui na Beira Mar, né, o hotel e restaurante Casarão, e aqui pra frente estava no posto de gasolina o Sakura, no posto de gasolina ali, né? E logo depois de nós que veio o Mariscão. E daí a gente, assim, já com a mercearia e com a lanchonete, a gente viu que o espaço era pequeno e era alugado. E nós daí compramos o imóvel e daí o pai falou, eu vou fazer o restaurante aqui, porque a demanda é grande, né? E a gente sentiu, o pai sentiu que realmente seria o nosso negócio daí, né? E a mercearia foi deixando de lado, daqui a pouco passa-se o ponto, aquela coisa toda, e daí foi pro restaurante. E o pai, era interessante, ele ia viajar com a mãe e tal, né? Vou trazer tal coisa. Ele trazia, ai, que bonito essa decoração ali, tal, pai, vou colocar isso aqui, filho. E a gente ficava cuidando, ele viajava com a mãe e tal, gostava muito de cozinhar, ele e a mãe, e daí trazia. Depois fez o leitãozinho pururuca, daí ele teve a chácara para ter os leitãozinhos para servir depois no cardápio. Então foi dessa forma. O empresário ele nunca se desliga do negócio, né? Por mais que ele vá viajar, ele está sempre pensando, isso aqui eu posso levar para lá, isso aqui eu posso, essa ideia. Né? O Curva também comentou exatamente sobre isso, né? Ele viajava e aí ele queria experimentar outros pratos para poder trazer essa ideia para o restaurante dele, né? Então ele gostava, isso aqui é muito bom, isso que eu vou levar para lá. E tá sempre pensando, né? Lá inovar, trazer uma coisa nova e não necessariamente copiar, né? Mas sim trazer uma ideia, um conceito, na verdade. Isso, você traz e adapta. O que você pode fazer? O que tem na região? Né? De que forma você pode fazer aquilo? Mas lá você está, né, visualizando, está trazendo, a cabeça está tranquila até mais. Porque num passeio você está com a cabeça tranquila, então você pode olhar aquilo, né, e extrair bastante coisa, né? E na verdade assim, Lucas, eu lembro, eu morei aqui em 99, 2000, e eu lembro que o Pilequinho todo mundo falava no restaurante Pilequinho. E é muito difícil você manter um comércio durante tanto tempo. A gente está falando de 37 anos, mais ou menos. E eu sempre falo assim, o comércio em si ele é como se fosse uma parábola, né? Ele vem subindo e daqui a pouco ele começa. Aí tem que vir um gás novo para levantar de novo. E você, desde o início, tá nesse processo. Então você veio na parábola, subiu um pouquinho, subiu até o topo, daí desceu um pouquinho. E para manter essa gestão, esse psicológico de você conseguir manter o restaurante e aprender a lidar com altos e baixos assim nesse tempo, como que você... Até porque da época que você entrou para cá, como você falou, tinham poucos restaurantes, de repente começaram a surgir muitos e aí a concorrência realmente ela vem com força, né? Daí você vai analisando o porquê que aconteceu, que teve o período, como eu citei aqui, por exemplo, teve o período das lanchonetes em Caiobá, que era uma loucura. Eu vi a história do Freitas, do Arlindo, do Tio, era tremendo, é gostoso de ouvir como é que era o esquema deles de trabalho e tudo mais. Sacos de pão de papel, eles iam enchendo sacos, porque naquele tempo não tinha muito cartão, eles iam enchendo e aguardando para depois pensar como é que ia contar e contabilizar isso. Então eles fizeram também o tempo deles. Nós fizemos, crescemos, né? Foi muito gratificante. E manter, é fácil, não é fácil? Houve situações. Então o que eu digo hoje, né? Vamos montar tal coisa. Vamos fazer lá outro para alguém da família que seja. Vamos experimentar isso aqui, aquilo ali. É bom. Mas você está empolgado e de repente você não vê. E se acontecer alguma coisa contrária? Como é que fica? Então daqui a pouco, é bem certo isso, daqui a pouco o Pilequinho foi deixando meio que de lado e foi dar atenção um pouco a essas outras coisas, que não deram certo. E daí o seguinte,
Aí vem a somatória. Mais ou menos em 86, em 94, houve uma situação aqui na região nossa que não se fazia nada, o governo não se fazia nada, que a gente gostaria que fizesse, nem os veranistas. Isso aqui começou a ficar largado. E as pessoas começaram a sair daqui para Santa Catarina. Foi muito grande isso. Isso aí foi um choque. Né? Então nós perdemos aquele cliente que foi embora. Ele falou, mas ele está indo embora. Além de tudo, a gente está em pleno crescimento, ampliando e fazendo isso, aquilo, fez as outras coisas e daqui a pouco o faturamento está alterando ali. Não é mais aquilo. Ao invés de continuar subindo, mantendo, ele está descendo. E os compromissos estão aumentando. Aí eu falei, como é que fica esse negócio? Né? Aí tem um detalhe. Então, naquela época, foi o número de 10 lá comércios, né? Mas daqui a pouco a lanchonete ainda já tinha. Daqui a pouco vem a pizzaria. Daqui a pouco vem o self-service, o buffet, a comida por quilo, enfim. Daqui a pouco vem mais alguma coisa. E isso tudo veio pegar uma fatiazinha. Veio. Mas está certo, toda evolução, crescimento é necessário. E a gente quis manter a tradição. Né? É o que eu acho que certo. Fizemos certo, porque até hoje está dando certo, então fizemos certo. Só que quando você tem essas atitudes, essas situações de montar outros negócios, não dá certo, e começa a vir isso aí, uma pressão em cima de você, desestabiliza, né? E eu, por exemplo, falei assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Meu pai nervoso, com certeza. Sim. Eu comentei contigo ontem, meu pai é do tempo do fio do bigode, eu aprendi com ele. Então ele ficava era muito difícil para ele, depressivo para ele, como é que ele vai fazer? Aí empresta dinheiro daqui, empresta dinheiro de lá, tapa buraco de um lado, aumenta do outro, empresta dinheiro de amigo, empresta dinheiro de banco. E eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, agora vamos passar, né? Temos que passar uma fase difícil. Aí, se vender? Não, mas se vender, não paga a conta. Mas não paga, se vender o imóvel, não paga a conta. Não paga a conta. Então não dá para vender. E não tem comprador também. Falei, então a gente tem que tocar, fazer o quê, né? Aí ficava pensando, e os dias passavam, e a dívida aumentava. Eu falei, tem que decretar moratória, tem que fazer alguma coisa, só que daí já fugiu o cliente. Foi em que ano isso, mais ou menos? Isso foi em 99, 2002, mais ou menos assim, um período mais crítico. Né? Foi a fase mais crítica. Eu lembro bem, porque você comentou, eu lembro nessa época realmente, você passava até pouco tempo antes da pandemia, cara, você passava em Caiobá, no inverno não tinha ninguém, e assim, era placas e placas de vende-se, era um apartamento atrás do outro sendo vendido, né? Então realmente foi um período que vocês, como você falou, fizeram um investimento. Isso. E aí, de repente, o faturamento cai absurdamente, você com conta para pagar, é uma loucura. Loucura. Daí, tá bem, vamos, o que vamos fazer? E daí a gente conversava entre as irmãs, né, a família. Pai, a mãe, descansa um pouco, a gente tem que ver alguém, tem que tocar esse negócio. Mas o pai, como é que vai, se tá difícil para mim tocar, como é que um ou dois vão tocar? Ele falou, vocês conversam, vocês né, entrem no entendimento. Graças a Deus, a gente, com toda a situação, a gente manteve um certo cuidado e relacionamento bom entre a família. Porque nesses momentos é muito fácil de entrar atrito, entendeu? Então a gente... Meu cunhado, minha irmã, outra irmã queria ajudar, mas eu falei, não tem jeito, tem que ser você, mano. Você vai pegar um negócio aí e vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então tá bom, todo mundo pensamento positivo, e eu lá. Só que antes eu era parte, né, do negócio, eu era parte da administração. Daí depois você vai pegar tudo aquilo. Aí você não tem dinheiro, você tem um negócio que precisa de manutenção, você não tem o cliente e as atitudes e tudo mais. Então aquilo é um turbilhão. Nesse momento é um momento terrível, perigoso. E eu fui tratado de uma forma que nesse momento eu podia ter buscado, como eu estava em fases difíceis, eu buscava todo dia dar uma saidinha e tomar uma. Eu falei, eu estou entrando pelo caminho que não deve. Esse caminho é um caminho terrível. Eu falei, não posso. Me convidaram um dia para ir na casa de uma família em Curitiba, e tinha lá um culto. Então, em 99, o Lucas do Pilequinho aceitou Jesus. Era incrível. O Lucas, e daí, cara? Como é que é? Ficou crente.
crente em Jesus. E descobri que Jesus ia fazer algo tremendo na minha vida. E que Jesus tinha a solução que eu não tinha. Que Jesus é a força. Que Jesus iria me capacitar. Que Jesus ia me dar sabedoria. Então vem aquele momento, pessoal. Ah, mas você vira crente e você para com tudo. Eu não tinha limites. Então, para mim, não é que é errado. Para mim é errado porque eu não estava tendo limites. Então eu falei, então vou me ligar, vou caminhar com Jesus. Vou ouvir da palavra dele, vou aprender, porque eu nunca dei tempo para isso. Eu era extremamente, digo muito, eu era extremamente materialista. Estava muito errado. E daí quando vem um baque desse, mexe na tua estrutura. E fui. Falei, mas está demorando para resolver a situação. Jesus está tão bom, Jesus não pode dar um jeitinho para mim aí? Não é assim. Ou pode ser assim com alguém, mas comigo não foi assim. Jesus queria mudar muita coisa dentro de mim e eu deixei mudar. Relutei por um tempo, mas depois eu deixei mudar. Aí, pessoal, vem humildade, reconhecimento, sabe? Vem você sabendo que você é muito limitado, que você precisa realmente de ter Deus na tua vida. É a escola da vida, né? Então eu achava, né? Porque eu falava assim, mas tá tudo bem, eu já trabalhei com meu pai, já tenho conquistado isso, aquilo. Pô, ia ser fácil, era só pegar a transição e fazer o negócio funcionar e tudo bem. Mas nós citamos aqui alguma coisa dentro disso. A minha história, a minha vida, o meu exemplo para que hoje eu possa estar falando aqui, teve que acontecer comigo. Não é que eu pegar como os outros, eu peguei carona na onda do meu pai e cheguei até aqui, não. Como eu falei, eu estou honrando porque ele fez tudo. Mas tem a minha parte que eu tenho que fazer. Eu tenho que deixar aqui, né, registrado o que eu tenho que fazer. E eu só digo, eu só estou podendo fazer porque Deus é na minha vida. Então eu digo, depressão, noites mal dormidas, depressão, eu tive muita. Só que eu não podia, eu comentei com você, eu tinha que ir para o restaurante e ficar alegrinho. Né? A coisa estava lá dentro moendo e eu tinha que ficar alegrinho, porque o cliente não é o cliente que vinha ainda, não era culpado dos erros que eu cometi. E daí eu fui entender. Zeus, quem foi? Aconteceram. Exemplo, olha para trás, dá uma analisadinha, não vai fazer mais? Não. Então segue em frente. Como é que tem que seguir? Hoje tá bom, hoje não deu. Tem horas que fala, não, agora tá maravilha, agora só vai de vento e pouco, daqui a pouco não ia. Eu falei, mas vem cá, que negócio é esse? Que vai e não vai? Era mexendo na estrutura. E eu acho que essa autorresponsabilidade, você aceitar, né, que você errou, não é ficar se culpando, mas você entender que você é responsável por aquilo ali. Exatamente. Você é responsável pelo seu resultado. E a partir do momento que você consegue entender isso, você consegue mudar o futuro. Exatamente. Porque daí você consegue ter experiência, ter ensinamento para mudar o futuro e buscar conhecimento para isso. Né? Porque você sai do vitimismo, né? Você deixa de ficar se vitimizando, porque é o governo, porque é isso, culpando os outros. Exatamente. Tem uma você sabe que eu adoro frase de efeito, né, cara? Eu amo frase de efeito. Mas uma vez eu escutei uma frase muito boa do Leandro Carnal. E ele falou que na vida, né, o motorista, por exemplo. O motorista, ele consegue andar... qualquer motorista consegue andar em estradas boas, num dia ensolarado, sabe, com a visibilidade perfeita. Qualquer motorista consegue andar dessa forma. Mas poucos motoristas conseguem andar num dia de chuva, neblina fechada, estrada esburacada, sem iluminação, sem nada. E ele completa a frase falando assim, a crise, ela vem para todo mundo, certo? A crise ela vem para todo mundo. Só que uns ganham dinheiro com isso, outros ficam na mesma e outros perdem dinheiro. Então, assim, a crise ela vem para todo mundo, mas a forma como você lida com ela, a forma como você assume a sua autorresponsabilidade na situação, é que faz com que você tenha um resultado lá na frente positivo ou não. Então, a primeira vez que eu escutei isso, eu escutei no momento que a gente estava passando na empresa de muita dificuldade, sabe? E aquilo para mim caiu de uma forma como um raio na cabeça. Tipo assim, a gente não tem que ficar se vitimizando e falando que governo, que é isso, que é aquilo, que é a cidade, que é... Não. A nossa parte a gente tem que fazer acontecer e mudar o negócio, né? E bem ligado nisso, eu, por exemplo, quando aconteceu os negócios mal feitos, né? Não, mas eu fiz sociedade com aquela pessoa. Não, mas foi aquele negócio lá, mas foi tal pessoa.
Eu falei depois, para, cara, para. Você poderia ter controlado isso e dito não. Você entrou depois que quis levar até o final. Então é o seguinte, não está dando certo? Para, pensa, analisa. Olha, eu vou retroceder. Eu vou parar com esse negócio aqui. Ah, vai haver a perda isso aqui, mas calcule, analise, peça a Deus e Deus vai te mostrar a situação, eu creio, porque mostrou para mim, e tome a decisão. Não, aqui não dá mais, eu vou por aqui agora. Chama Deus, fala assim, olha, me leva, porque eu desejo, a minha intenção é boa, eu quero fazer o bem, eu quero ser bom, eu quero ajudar, eu quero trabalhar, eu quero prosperar, eu tenho responsabilidade, né? Porque a gente tem um comércio, quantas pessoas dependem da gente, mas também e como eles são bons, porque sem eles eu não sou nada. Exatamente. Então começa a vir esse movimento todo, né? Olha, eu tenho que fazer uma coisa boa, eu tenho que atender bem meu cliente, para mim poder receber o retorno. E aquilo que vem de retorno financeiro, que é o dinheiro, para mim acertar situações. Eu, por exemplo, antigamente eu queria que viesse o dinheiro para depois resolver o resto. Não, o dinheiro vai ser consequência. Vai arrumando tudo. Muda. E eu fui mudando. A gente não é perfeito, entendeu? Mas a gente é sincero. Eu acho que é sinceridade, humildade, trabalho, respeito, né? A gente vai conquistando. É um processo. Quanto tempo vai demorar? Para cada um é uma situação. Depende. E até eu acho que essa questão do dinheiro, né? A gente às vezes fica pensando, o dinheiro. Mas não adianta o dinheiro vir se você não tiver mudado. Exatamente. Porque o dinheiro vai vir e você vai fazer a mesma coisa. Mesma Você coisa. vai maltratar ele Exatamente. igual. Então, assim, se você não mudar dentro, não ter a consciência, não mudar os processos da sua vida, você pode ganhar 1 milhão hoje, mas você vai gastar 1 milhão amanhã. Ó, eu comentei. O dinheiro não aceita desaforo, né? Não aceita desaforo. E olha como é interessante. Na situação que meu pai, mas cito no momento dele, que daí ele emprestava dinheiro de um de outro, depois quando eu peguei, agora vou eu fazer o mesmo processo, entendeu? Eu andava na rua à procura de quem podia emprestar um dinheiro para resolver a situação. Deus não deixou emprestar de ninguém, falou, não, você vai olha, vai acontecer coisa, você vai começar do zero, cara. Aí eu até falei ontem pro Felipe, eu cheguei um dia assim, eu falei assim, amanhã eu não abro mais, porque é vergonhoso, não tem cliente, a coisa tá terrível, eu não vou abrir mais. Eu olhava para tudo aquilo, né? Foi uma estrutura feita, sabe? E de repente não tem como. Aí, olha a experiência, a mãe com o benefício tinha R$50 no bolso. Vão lá no mercado comprar uma sacolinha de R$50 para você poder amanhã abrir o restaurante. Pessoal, não tem coisa que você te deixe mais assim, sabe? Tipo assim, pensativa, analisar tudo. Tipo assim, se a minha mãe está dizendo isso, e ela falou, ei filho, você sabe que a mãe morou no sítio. E então, da onde a gente saiu, como a gente começou, você pode começar de novo. Vão lá comprar a sacolinha? Então, aquilo não foi humilhação, aquilo lá foi um sinal para mim. E eu falei até um dia que também não abria mais, mas foi assim, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou ter para comer amanhã? Pelo menos eu tinha ali, dentro do restaurante, junto com a equipe, movimento ou não, mas eu estava comendo. Se eu fosse pegar um outro serviço, uma outra coisa, então ia ser difícil pela idade. Pessoal, eu tenho 61 anos, certo? Eu em 45 anos, quando eu estava com 45 anos, que aconteceu a crise. Não é fácil daí ser com 45 anos e bater na porta de alguém, né? Então eu via tudo isso. Aí eu falava, não, eu tenho que passar essa experiência mesmo, vamos lá, calma, busca, pede, muda, e fui mudando. Eu tratei mal meus funcionários numa época, que eu estava lá em cima, reconheci tudo isso. Hoje, graças a Deus, eu sou assim muito zeloso, muito certinho, muito organizado, metódico. Mas eu consegui passar para eles isso assim, de que tem que ser organizadinho, tem que ser legal, tá entendendo? Vale a pena, vamos cuidar, vamos manter lá dentro dos critérios. Imagina, no restaurante tem que ter higiene total, vamos isso, vamos aquilo. E eles sabem a pegada que a gente coisa. Então, já tem ambiente bom, não tem, sabe, agito, atrito, tem a senhora, vamos lá, deu um movimento, vamos todo mundo junto, eu estou junto com eles. Eu não chego lá só para pegar o dinheiro, também não recrimino quem chega só para pegar o dinheiro. Mas eu fazia isso lá no passado. Então hoje eu falei, não, estou com vocês estão comigo, né? E a gente vai junto, a gente está construindo junto. Então eu tenho minha esposa, que trabalha junto comigo, né? Que é a pessoa que me deu estrutura, né? A Fabiana é a pessoa que Deus colocou do meu lado, eu a amo, né? Eu tenho o Lucas,
16 anos. Nota 10, tá lá comigo lá. Eu tenho Estherzinha de 6 anos, 7 anos. Que benção. Tá? Junto, cara. A gente tá lá e tal, conquistando. Eu falei, olha, eu até comento assim, eu falo assim, olha, já tá bom demais. Todo mundo com saúde, todo mundo aqui. Eu já festei, já saí, já viajei. E se for o caso, se der, tudo bem. Se não der, eu só brinco comigo, eu tô pagando conta, cara. Olha, é gostoso pagar conta. Tem gente que eu tô pagando conta que eu nem sei quem é. Eu nem sei quem é. Mas sabe o que eu entendi? Depois, esse processo eu tenho que passar. Depois que eu passar esse processo, como já está bom, coisas maiores e melhores virão ainda. Porque aí vem o exercício da fé. Eu não tinha fé. Mas eu falei, eu tenho que ter fé. Se tiveres fé, né, isso vai agradar a Deus. Uhum. Então, Deus pede que você aumente, você conquiste, você tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou agradando a Deus, porque, pô, é Ele que está proporcionando tudo isso para mim, né? E uma coisa que eu vejo que é outra coisa importante, né, Jonas? Assim, o Lucas contou um pouco da história dele pra gente ontem. Uhum. E a credibilidade de você passar por um momento difícil, porque todos nós estamos sujeitos a passar por um momento difícil, porque é do empresário, né? Exatamente. Empresário acontece isso. Mas você levantar a cabeça, como o Lucas hoje vem aqui, conta a história dele com a cabeça erguida, levantada. Por que ele faz isso? Porque ele foi lá no Jonas, eu preciso pagar você, mas eu não tenho condição agora. Uhum. Eu posso pagar 10 por mês. Porque o cara vai aceitar. Porque o que mais importa é isso, é você dar a cara, não sumir. Isso né? também. E infelizmente a gente vê algumas coisas que não dão certo porque a pessoa não tem essa hombridade de chegar e falar, cara, eu estou numa situação difícil, eu não tenho como te pagar hoje, mas eu vou te pagar. E a pessoa que a gente deve um dinheiro ou que nos emprestou um dinheiro, o que ele mais quer é que a gente tenha saúde financeira para pagar. Lógico. Capacidade de pagamento. Porque ele sabe, se ele falar, não, Lucas, eu preciso que você me pague 200 mil hoje, você vai perder toda a tua capacidade financeira de pagar. E não vai conseguir honrar e também Não vai quebrar. honrar. Então, assim, a partir do momento que você foi um cara correto, um cara honesto, que assumiu aquilo que tinha para ser pago, honrou todos os teus compromissos, fica até mais fácil, né, de você contar uma história. Porque... E bem isso, Felipe. A gente, às vezes, nessa situação dessa, você fica com vergonha. É natural, né? Você tá com uma dívida com a pessoa, você tem vergonha. Como é que eu vou fazer isso? Não tenho, como é que eu vou chegar dizendo que eu não tenho condição de pagá-la? Ou então o seguinte, o cuidado, o orgulho. Nessa hora, pessoal, tem que cair tudo. Tem que cair a máscara. Né? Tem que cair, a humildade, não é humilhação. Humildade, é diferente. Né? A gente se humilha para o Senhor. Se humilha para Ele, porque faz assim, ó, só tu és grande, eu sou pequenininho aqui, cuida de mim, perdoa as minhas falhas, e Ele já fala, tá tudo certo. Né? É isso aí. Então, daí a pessoa chega lá, conversa, a pessoa vai, fala assim, calma lá, vamos ver um jeito aí, vamos estudar um jeito. E você já alivia e vai para a batalha, vamos lá, vamos conseguir, vamos conquistar, e daqui a pouco vem... Eu fiquei 15 anos nesse processo de dificuldade, de dívida e de pressão em cima, Eu falei, olha, vocês têm toda a liberdade de executar, fazer isso, fazer aquilo. Só que não vai resolver nada, porque eu que tenho que saber a hora que eu posso, né? Lançar a mão de um valor que eu trabalhei, que deu um lucro para poder fazer o pagamento. E assim aconteceu, tal. Pra você ter ideia, teve uma pessoa que meu pai emprestou um dinheiro, só sabia a pessoa, o pai e eu. Quando entrou o dinheiro, eu fui pagar a pessoa, o pai já tinha falecido. Eu fui pagar a pessoa. A pessoa falou, o que você veio fazer aqui? Eu vim pagar você. O pai devia 10 mil para você, eu não posso pagar os juros. Ele falou, Lucas, eu nunca iria cobrar você, e nem teu pai. E não precisava disso. Eu falei, não, a minha alegria, a minha vitória está em honrar. Pode ninguém saber, mas eu, você e Deus sabe. Então eu falei assim, não tem coisa mais maravilhosa, tá entendendo? É verdade. Eu podia pegar, esses 10 contos aí, vamos fazer alguma coisa. Que a maioria das pessoas que Mas fazem, ele não é meu, né? ele não é meu, ele é daquela pessoa.
Se ela der um desconto, se ela considerar alguma coisa numa dívida, é uma coisa. Mas tem que pagar, tem que pagar. Então, esse processo todo. E eu vou citar, não sei citar, quando daí eu menos esperava, né, de uma situação, você falou da crise, na hora da crise, oportunidades. Não sei se vai estar dentro do... Mas eu vou citar. Eu fiquei impressionado quando chegou a pandemia. Tá? Chegou a pandemia, já tinha dado uma melhorada nas coisas. Antes da pandemia, eu estava com o telhado caindo, né? Literalmente caindo o telhado do restaurante. E eu falava, como é que eu vou fazer? E eu orava ao Senhor, falava, Senhor, esse telhado não pode cair. Isso não é displicência minha, eu não tenho condição. Eu tinha um carro, eu falei, o carro eu estou segurando nele porque eu quero pagar o material e a mão de obra, mas não é o suficiente, é mais que isso. E tal, eu falei, como é que eu vou fazer? Enfim, aí consegui, daqui a pouco, organizando alguns recursos, né? E vai no material de construção, ele já... Porque aí que você falou, você tem crédito, se você falar, você pode estar até devendo, mas a pessoa te ajuda. Sim. E uma pessoa me falou, você fique à vontade, que se precisar, você pode pegar. Pode, depois nós se acerta. Então, depois da temporada, certo, então vamos lá. Aí eu consegui arrumar o telhado. Vendi o carro, arrumei o telhado do restaurante. Falei, graças a Deus, né? Chegou março, pandemia. Eu falei, mas aí tudo que eu fiz a temporada era para pagar o telhado. Eu falei, tá bom, zerou, amanhã a pandemia. Aí a gente reuniu os amigos de restaurante, que a gente acabou se reunindo para poder pedir no decreto do Covid alguma condição para a gente poder trabalhar. Aí os companheiros falavam, vamos fazer marmita, vamos não sei o quê. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E eu quietinho, eu falei assim, ninguém vai fazer, mas eu tenho que fazer, cara. Eu não tenho que, não, eu tenho que fazer. E eu não gostava da minha marmita. Eu falei, mas eu tenho que fazer. Eu tinha uma chefe de cozinha que trabalhou, acho que 2 ou 3 meses. Ela falou, não, você não está gostando daquela marmita assim, mas nós vamos fazer separadinho, assim, porçãozinha, assim. Comecei daí não tinha moto. Aí um vizinho emprestou um carro para mim. Olha, um vizinho emprestou um carro para mim. Fica com o carro aí, porque você está sem carro. Ele emprestou o carro. E fui entregar a marmita de carro, um funcionário do carro, tinha uma moto. Porque não tinha, só tinha motoboy na oficina, o motoboy da autopeças e da farmácia. Não tinha na cidade de serviço. E fomos entregar. E eu entregando a cidade vazia, cara, eu com a marmitinha dentro do carro, saí aqui pro bairro da Coapar, depois fui lá pro Perequê, lá para aqueles lados lá. Aí falava com o cliente, tá atrasado. Ele falou, não tem problema, a única saída é você que vai me servir. Cheguei com a maquininha e tal, eu vim chorando, eu falei assim, olha Deus dando oportunidade. Então, com as marmitas, com o delivery, eu comecei a faturar mais do que eu faturava com o restaurante aberto. Eu falei, mas sabe que o sistema todo organizado, como é que não vai estar mostrando? Eu estou faturando mais. Aí foi mês, eu faturando mais e mais e mais. Quando chegou daí na temporada, começou a estar em ordem meu caixa. Eu comecei, depois de 15 anos, a ter capital de giro, coisa que eu não tinha, não estava tendo. Arrumei motor da câmara fria, comprei embalagem, comprei mercadoria, fiz estoque, coisa que eu não conseguia fazer. Enfim, como é que foi isso? Quem é que me proporcionou isso? É o milagre de Deus. Esse é o milagre. Ele falou assim, Lucas, tá vendo? Quando você vê que não tem mais saída, eu cheguei com a saída. Eu cheguei com a solução. Sabe? Então, você falou, no momento desse, tem pessoas que no momento da crise elas acham uma saída, ou vem uma saída para elas. Enfim, eu citei nesse sentido, sabe? Então, alguma coisa vai acontecer para cada um de nós em algum momento. Não pode desistir, não pode ficar na depressão, não pode tomar atitude. E como tem gente, que loucura, a gente tirando a vida. Né? A gente tendo. Aí a questão de saúde, então, arrebenta com a pessoa. Então eu digo tudo isso, falo, Deus conservou isso dentro de mim. Aí eu falei, aí eu via no entendimento, no estudo da palavra de Deus, né? Da Bíblia. Senhor, eu quero pedir paciência. Aí vinha tribulação. Vinha agitação, mas falei, mas estou pedindo paciência. Pois, mas ela é na tribulação, na agitação, que vem a paciência. Estava produzindo dentro de mim, porque eu sempre fui muito agitado. Sim. E eu comecei a buscar um certo controle nisso. Sabe? Buscar, calma. Mas tudo isso que tem que fazer, para lá e para cá, calma. Ainda continua agitadinho, mas não é para um bem, não é para... sabe? Mas tem aquela frase que fala assim, quando você pede a Deus... paciência,
Você acha que Deus vai derramar paciência na tua vida e tudo? Na verdade, Ele vai te dar situações difíceis, né? Tribulações, para você ter a oportunidade de ser paciente. Né? Eu quero amor, união na minha família. Deus não vai chegar lá e une a família. Ele vai te dar a oportunidade de você fazer isso, né? Você unir. Exatamente. Então a gente às vezes pede as coisas e quer esperar de uma forma, mas Deus está sempre dando a oportunidade para que aquilo se cumpra, né? Isso e também gosto de pensar da seguinte forma, como você estava citando agora, é que muitas das coisas você cita que Deus fez na sua vida, né? E a gente deve, aqueles que logicamente são crentes em Deus, né? Em Jesus e crentes em Deus, colocar sempre da seguinte forma: o possível, aquilo que é possível é contigo, o impossível é com Deus. Então aquilo que é possível, mete a cara, faz o teu melhor, faz aquilo que você pode fazer, e agora o impossível é com ele. É como dizer assim: eu fiz, as minhas forças foram essas, agora é contigo. E então essa questão dessa, né, dependência de Deus, eu creio que me fez assim mudar muita coisa, entendimento. Eu dependo dele. Eu observo o restaurante, pessoal, tem tido, então, como a gente tem citado, tem tido um movimento tremendo. Mas houve uma necessidade de eu observar e falar: como é que eu vou fazer? Hoje as opções da gastronomia, as coisas estão maravilhosas, estão tremendas. Eu fui entender que o seguinte: tem para todos. Eu quero a minha fatia, estou buscando ela, já que eu estou trabalhando dentro da linha certa, porque devo trabalhar. Então vou praticar, vou agir com o meu cardápio assim, vou praticar meu preço assim, vou buscar meu cliente assim. E tem acontecido. O outro lá faz assim, o outro lá faz assim, tem para todos, o cliente vem e fica satisfeito aqui, fica satisfeito ali. Então eu olho assim, eu fico impressionado. Eu falo, realmente eu estou vivendo uma experiência com Deus mesmo, né? Não sou maior, melhor que ninguém. Sim. Mas eu aprendi uma coisa: Deus achou graça em mim. Com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, mas Ele preparou algo, me preparou também, e hoje Ele está, né, agindo de tal forma. Então é maravilhoso, é gostoso, é prazeroso. A gente está rico, a riqueza está aqui dentro. Eu buscava a riqueza de fora, a riqueza está aqui dentro. Então, sabe, a gente tem amigos, tem pessoas, é sincero, pode, eu falo com o funcionário: isso dá certo, assim não dá. Né? Tem que ser assim nos negócios, tem que ser assim, né? Então os clientes chegam dentro do restaurante, né? E saem satisfeitos. O ambiente dentro do restaurante ele transforma, porque era carregado, era pesado, né? Então o ambiente fica bom. O ambiente é importante, né? A energia do ambiente. E quando você entra num lugar, é engraçado como a gente sente, né? A energia do local. Você se sente bem na hora. Não é nem decoração, não. É a energia. Você entra no lugar, se sente bem. Por isso que é importante você ter um bom atendimento. Você ter aquele sorriso para atender, para conversar. Para que a pessoa, quando ela entra, ela se sente receptiva. Né? Que não seja nada falso, forçado. Não, tem que ser verdadeiro. Né? Tem que ser verdadeiro. E o reflexo vai muito do dono, né? Então, assim, eu tenho frequentado bastante o Pilequinho agora, e a gente vê, assim, o pessoal do atendimento em si. Você se sente em casa. Às vezes eu pego a Sam, as crianças, e falo: vamos almoçar, tipo, dia de semana no Pilequinho. Você se sente como se estivesse almoçando em casa, porque mantém uma tradição do restaurante, né? Uma comida boa, uma comida caseira, um preço justo, e o atendimento do pessoal ali, cara, é nota 10. E isso vem muito de você, né? Dessa mudança que você teve ali. Exato. E todos os setores a gente tem visto hoje que mão de obra, fala-se mão de obra, não é só em Matinhos, em todos os lugares a mão de obra está difícil, né? Mas uma vez você conseguiu ali, né, ter um entendimento com eles e trazê-los e orientá-los, e aí tem aqueles que chegam, têm alguma experiência, outros não têm, outros vêm ali, estão aprendendo, outros já têm uma bagagem, né? Você conversa e tal. E eu aprendi uma coisa: onde é que está a distribuição, né, dos meus ganhos, do meu faturamento? Está justamente nessa estrutura. Eu sei que alguma coisa vai sobrar no final. E é legal também, né? Mas o investimento neles, não tem coisa melhor. Não tem. Sabe, você investir no bom sentido neles, eles precisam ser valorizados. Não é fácil. Quando eu olho a cozinha, eu olho eles atendendo ali, falo: meu Deus, essa turma é guerreira, hein? Vamos para cima, vamos embora.
E você consegue... Eu já estive em Paranaguá, né? Porque o Lucas tem um restaurante em Paranaguá também. Não sei se a maioria do pessoal conhece, mas tem um pilequinha lá em Paranaguá. Não sabia. E você consegue manter a mesma essência, a mesma cultura nos dois locais. Eu tive a oportunidade de estar lá almoçando algumas vezes. E é legal manter esse padrão, assim. Tanto o padrão da qualidade da comida, como do atendimento. Tudo mais. E você vê, Paranaguá, vamos fazer agora 2 anos. Eu posso dizer, eu recebi um presente de Deus Paranaguá. Nunca imaginava. Não teria nem condição. E um amigo chegou e falou assim, eu tenho um negócio, não consigo tocar. Pega esse seu cardápio, vai tocar lá, que você vai dar certo e você vai cuidar. Eu fiquei assim, falei... Mas assim? Sim. Eu fui lá, olhei, falei, mas é muito bonito o teu lugar. Eu falei, é muito bonito. Parabéns, você fez uma coisa muito bonita. Ele falou, mas eu não sou do ramo. Lucas, toca, faz uma proposta para mim. Eu falei, mas nem sei que proposta. Mas vamos lá, vamos estudar. Mas eu primeiro fui falar com Deus, né? Falei, Senhor, é isso que tu queres? É isso que tu tens para mim? Do primeiro dia até hoje, eu não sei, tá certo quando dizer para vocês assim, ó, eu não perdi. Se eu ganhei, eu também não faço muita conta. Mas entra os valores para os recursos que foram colocados lá e tal. Então você fica... E trabalhando à distância, aquela coisa toda. Legal. Que coisa boa, né? Legal. A gente fala e faz e tá... Sabe como os outros assim? Feliz, alegre, satisfeito, cheios, né? Legal. Antes de eu ler alguns comentários aqui, eu até queria... Na verdade, é uma curiosidade, né? Porque... meus pais, enfim, eles trabalharam no ramo alimentício, né? Tinham lanchonete, depois tiveram um restaurante, até... Na verdade, eu lembro que quando você começou a comentar que assim, você estar no ambiente e não ver as pessoas entrando, não ter cliente, aquele espaço vazio, eu tenho um sentimento muito complicado em relação a isso, porque eu vivenciei isso. E eu lembro muito bem de estar lá, ver o meu pai e minha mãe, tipo assim, preocupados, porque realmente tinham contas para pagar, tinham os compromissos financeiros e não entrava nenhum cliente, não tinha. E eu lembro que na época também o pessoal não tinha o costume de almoçar fora, principalmente o pessoal da cidade. Você dependia única e exclusivamente só da temporada. Então esse sentimento é algo que assim eu levei por um bom tempo na minha vida. Hoje eu busco, né, melhorar isso, né, porque aquilo foi traumatizante para mim, né, ver eles sofrendo com isso. E no fim, como você até mesmo disse, né, às vezes as coisas acontecem para que a gente tome um outro rumo. E aí, por consequência disso, meus pais acabaram mudando de ramo, a gente foi para o ramo da construção civil e isso até vai render uma história um dia, a gente vai conversar aqui e comentar sobre isso. Mas a minha curiosidade, o que é? É muito difícil você conseguir ter essa gestão dos alimentos, né? Do teu alimento que você tem lá, porque ele é perecível, ele tem validade. Como é que é o controle disso? Como é que funciona para você poder ter esse controle do que você vai conseguir vender, o que você não vai conseguir vender e ter mais ou menos uma base do que você produz para você não ter um excesso, né, de alimento ou uma falta dele na hora que você precisa? Então você vê, até porque nós num período, numa época, não entramos no serviço com o serviço de buffet. O buffet tem muito uma situação dessa, por exemplo, né? Você tem aquele horário X que tá tudo montado, preparado e servido. E a gente mesmo vê, depois parece que não é que não está bom, mas depois de um certo horário parece que as pessoas até não vão, elas vão naquele horário de pico ali, com relação ao buffet. O restaurante à la carte, ele é feito, como a turma fala, é feitinho na hora, é gostoso porque preparam na hora ali. Tem uma preparação, tem. Aí você vai da sua equipe fazendo essa gerência, vai pegando esse jeito, entendeu? É um jeito que você fala assim, como é que pode, né? Mas daqui a pouco é o seguinte, tá lá, começou a dar um momento, tá de olho, tá atendendo, começou a chegar mais clientes, né? Olha, então é o seguinte, já tem uma parte pronta lá, vamos dizer, do arroz e disso, daquilo, daqui a pouco já vai fazendo mais. Os fogões são de alta pressão, aquela correria toda e já tem... Por isso que tem que ter, inclusive, mais pessoas trabalhando contigo. A equipe tem que estar bem maior, tanto no atendimento como lá na parte da cozinha. Né? Você vê, hoje eu tenho 27 funcionários em Matinhos e 11 em Paranaguá. Olha que maravilha. Porque já estou preparando, já estou conseguindo vir essas pessoas e já tratar com elas que elas permaneçam
Porque daqui a pouco vem o sufoco da temporada, vem gente tentando tirar a gente. Então é isso assim, sabe? Você vai trabalhando e vai sentindo e vai fazendo e vai acontecendo. Até outra coisa que eu fico até impressionado. Como eu falei, quando eu chego e olho assim, falo assim, como é que tá dando conta? Né? Aí tem o à la carte, tem aquela coisa de um tempinho. O cliente vai esperar lá 30, 40 minutos, 20 minutos. A gente já organiza de tal forma que sabe que naquele dia vai dar movimento e faz um processo ali para que realmente na hora que tiver a casa cheia, não aumente esse tempo muito. Antigamente aumentava muito. O bom do à la carte é que você, queira ou não, acaba conseguindo minimizar o risco, né? Isso, porque, então daí justamente você consegue fazer alguma coisa ali que o arroz que você preparou vai ser servido. Sim. E assim por diante, as outras coisas vão ser servidas, né? E depois no mais a proteína ali é na hora. Sim. Né? Então tem bom armazenamento, bom cuidado. Aí questão de compra, você já, como eu falei, eu não tinha condição de comprar, né? Hoje eu compro até demais. Mas eu vou atrás do preço, negociar, porque eu não posso aumentar o meu preço no cardápio. Exatamente. O que eu aprendi é uma coisa, você não pode repassar. Tá difícil para todo mundo se você for repassar. Então eu tô onde é que aí eu vou dizer para vocês, sabe como é que eu cheguei no mercado hoje novamente? Na prática do preço. Eu falei que eu sei, como eu falei lá, eu da compra e eu sei que eu estou ganhando. Não sei se eu estou ganhando muito ou pouco, mas eu estou ganhando. E não estou preocupado se eu estou ganhando muito. Mas eu estou servindo, eu estou atendendo, estou conseguindo gerenciar. Deixa quieto, vamos embora. Um negócio que eu acho legal, só para complementar, o Curva falou a mesma coisa. E nós, como consumidores, percebemos isso, né, em alguns restaurantes. Tanto você como lá no Curva, no La Bodeguita, você chega lá, tem 3, 4 garçons. Às vezes a gente pensa, pô, tem tanta gente sobrando aqui. Mas não, vocês estão preparados para atender se tiver uma mesa ou tiver 30 mesas. Né? E a gente entende que tem que reduzir o custo, que tem que pensar nessa questão, principalmente fora de temporada. Mas às vezes você chega em alguns comércios e tem uma pessoa atendendo. Aí tem uma pessoa, daí chega 3, 4 mesas, não dá conta de atender. Então assim, você acaba não estando preparado para atender para aquela oportunidade. Eu tenho um quiosque na beira da praia em Guaratuba lá, e eu sempre converso assim com o nosso pessoal, eu falo, cara, a gente tem que ter gente, porque se nós não tiver gente, na hora que der o movimento nós vamos vender. Então assim, lógico que tem que controlar o custo, mas você não pode perder a oportunidade. Sim, eu isso acho também interessante, porque o risco do restaurante em si é muito grande, né? Por dois aspectos. Eu, inclusive, acho que comentei no primeiro podcast com o Curva, mas por dois aspectos. Primeiro, o atendimento, né? E segundo, você conseguir fazer um cardápio, né, que agrade. Porque que acontece? Se a pessoa está indo pela primeira vez lá, e vamos dizer que vocês lá deram uma errada no cardápio, né? E a pessoa, sei lá, algo não veio legal, a pessoa não gostou, enfim, alguma coisa, né? Isso ninguém está isento disso acontecer, né? E, por consequência, isso acontece. Cara, no ramo do restaurante, a probabilidade desse cliente dar uma segunda chance é muito pequena, cara. É impressionante, porque normalmente as pessoas, se a pessoa for lá no teu restaurante hoje e for bem atendido e a comida estiver impecável, a segunda vez, por mais que dê errado, eles vão falar assim, não, ou foi hoje que aconteceu um probleminha. Esporádico, exatamente, né? Exatamente. Porque a primeira vez que eu vim aqui foi incrível, foi fantástico e tal. Mas se você pega o cara a primeira vez e acaba errando, então nesse ponto eu acredito que assim, você tem que estar sempre olhando e sendo minucioso, porque o risco é muito grande mesmo. Então, por isso que a gente, na experiência do dia a dia, a gente conseguiu ver uma estrutura para atender o número de clientes. Quando chega fim de semana, e eu falei um número de funcionários, e fim de semana tem os taxas ainda, né? Que você pega, você sabe que vai dar movimento. Chegou sexta-feira ou sábado, o dia tá lindo, tá bonito, pega mais alguém para ajudar para poder atender. E tem um detalhe, no meu caso, o meu cardápio, eu olhei e preparei ele, falei o seguinte, esse aqui é que eu consigo atender a quantidade de pessoas, a hora que chega bastante, a hora que chega pouco, então eu vou fazer esse cardápio. Por quê? Um cardápio extenso não é fácil. Porque você não sabe o que a pessoa vai pedir. Você tem tantos itens lá, a pessoa vai pedir aquele, tem que sair bonitinho, certinho. A equipe tem que fazer bem certinho, tanto aquele lá que está no horário como aquele que está no outro horário. Né? Porque tem isso também, que o restaurante trabalha almoço e trabalha janta. Né? Então a gente vê tudo isso aí. Mas e riscos correm, né? Mas e aí o cliente sabe, ele percebe.
se é descuido, se é um momento ali que deu alguma coisa, e ele dá uma outra chance. Mas por isso que ele é muito focado, né? Muito focado. Bom, vamos ler uns comentários então aqui do pessoal. Manda bala que tem bastante. O primeiro comentário que está aparecendo aqui, inclusive da minha mãe, mandar um beijo para minha mãe, Salete, mandou boa noite, parabéns pelo programa, parabéns ao Lucas pela trajetória de sucesso. Temos aqui também o Juliano Leite, tá participando bastante, mandou várias mensagens aqui, dizendo que o Lucas é um exemplo de resiliência. A Elise e o Jean Carley, do Sicredi, parabéns pela trajetória de sucesso, Lucas, exemplo de resiliência e determinação e sucesso. Quem mais temos aqui? Vamos ver aqui. O Juliano também fez um comentário muito interessante, que ele fala assim, nossas vitórias são 10% inspiração, são 10% inspiração e 90% transpiração. Né? Trabalho, trabalho e trabalho. Vou dar uma moral aqui para a melhor sogra do universo, né? A minha que está acompanhando lá, mandou um comentário pra gente aí. Então, Regina? Dona Regina. Isso aí. Tem sogra melhor. Assim. Olha só, viu só? Tem que, em rede nacional tem que... Rede nacional. É isso, Felipe. Quem quer corre atrás e faz acontecer. Não espera que outros façam. Parabéns. Enfim, aqui minha esposa também mandou uma mensagem. Que história de vida emocionante, inspiradora, muita fé, trabalho e dedicação. Essa aí é a nossa espectadora assídua. Essa tá sempre. Essa tá sempre frequente. O Alan também fez um comentário aqui. Tenho convivido com o Lucas em algumas reuniões no município e vejo que ele está sempre antenado às novidades do nosso litoral e sempre buscando trazer eventos e ações para fomentar o comércio e o turismo local. Está sempre em movimento e buscando o melhor. Um grande representante do setor gastronômico. Amém. Bacana, né? Belas palavras, inclusive, né? Fazendo uma conexão a isso. Eu ia falar. Você já foi presidente da Associação Comercial, né? Pois é, já peguei. Que período que foi esse? Já peguei essa bandeira aí. Que período que foi esse? Como é que foi isso a história? Então, foi em 94, né, se eu não me engano, né, nesse tempo assim. E bem nesse aí que a gente cita, né? Nesse momento, eu tinha pai, mãe, irmã, cunhado, então eu conseguia fazer um trabalho ou me envolver de alguma forma mais na comunidade. Presidente da Associação Comercial, presidente de Rotary, fundador do Rotaract, ações na comunidade e participação junto ao comércio, né? A gente entende que assim, quando a gente tem uma oportunidade e representa pelo próprio negócio que a gente tem, é bom participar, sabe? Hoje eu sempre falo nas nossas conversas entre os companheiros, amigos da gastronomia. Então, eu acho muito interessante o seguinte, e não é menosprezando e eu citar aqui, o pastelzinho ali tá junto com a gente, o caldo de cana tá junto com a gente, tá entendendo? O que tem uma estrutura maior tá junto, porque o cliente vem aqui, eu brinco, o cliente vem aqui para trazer o dinheiro para nós. E uma hora ele vai querer comer um pastelzinho, tomar um caldo de cana, vai lá no restaurante comer um peixinho, ele vai na pizzaria, então acabou que aqui tinha uma coisa que era difícil de dar certo, porque tinha muitos ciúmes. Tinha muita gente medindo muita gente. Sabe? E isso aí não é bom nem para a cidade, nem para o comércio das pessoas que fazem isso. Então hoje a gente está vivendo bem. Eu com o Sidney, Samarone, o Eduardo Marcondes do Maestro Caramelo, o Adnan do Ingá, o Fábio lá do Summer, lá em Gaivotas, o Ronei do Pacheco. Você está entendendo? Tudo a gente dá. O Diógenes, que é recém-chegado, visitei o Diógenes, falei, Diógenes, vamos lá, tá? Você não conhece bem aqui, é assim, assim, assim. Aí tem indicação. É que nem a velha história, o Sidney citou. Lá no passado, Lucas, eu posso ir contigo para Curitiba? Vamos embora. Hoje tu chega nas nossas mãos, mas no passado nós tínhamos que buscar os produtos, os equipamentos, tudo em Curitiba e assim por diante. Então, ia lá o Sidney comigo, vamos lá, eu vou lá no Macro, eu vou lá não sei aonde e tal, vou no mercado municipal e tal. Daqui a pouco o Silvio e o Ronei também, fomos juntos. Hoje eu peço orientação por Sidney. Sidney, tal fornecedor, tal situação aí, como é que é? Ele fala, não, deixa comigo.
como eu vou resolver aqui? Agora a gente está indo a Curitiba resolver as situações e batalhando junto. Eu falei, não tem coisa mais gostosa. A gente está maduro, a gente está crescido, sabe? Não precisa nada, não, sabe? Desonestidade, ou então falsidade, não faz parte, sabe? Tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo. Tem um sol para cada um. É interessante porque, queira ou não, vocês estão praticando o associativismo. Associativismo. Né? Vocês estão ali somando com o outro, dando subsídio, dando apoio. E não tem coisa melhor, porque, queira ou não, foi o que você falou, nem sempre o cara vai querer comer todo dia lá no outro restaurante. Ele vai querer, eu quero comer agora no restaurante do Blequinho. Agora ficar com ciúmes, porque foi lá e não vai no seu, não. Faz o teu trabalho, você vai continuar conquistando ele, né? Então é necessário. E você falou, hoje eu vejo vocês, e inclusive marcante foi a posse de vocês. Eu estive lá, fiquei muito feliz com isso. Sabe, eu achei uma coisa assim, foi marcando, porque é o seguinte, mostrou, ó, nós estamos aqui, nós viemos para fazer algo tremendo e maravilhoso. Todos que passaram fizeram. Alguns com dificuldade, com limitação, foram presidente, fizeram. Não é fácil. Você deixa as suas coisas para cuidar de um todo. Né? E tem gente ainda que fala, mano, o que está fazendo? Que eu não estou vendo, que eu não sei, que eu não sei, não faz nada. Aí você fala, então vem você fazer comigo. Ele fala, não posso. Então por que ele está falando? Mas eu quero saber o que vai trazer de benefício para mim. Cara, se envolva, participe, doe. Se é uma taxa de um valor de uma mensalidade, que vai ter problema. É a sua taxa somada a mais 200, 300, que vai dar estrutura para fazer. Exatamente. Né? Exatamente. Ninguém está pedindo, né, que você tire do bolso uma grande quantia. Mas você tem que participar, representar. E é assim que a gente vai, né, conquistando, conseguindo. Para chegar na hora de uma autoridade, de alguma situação, a gente levanta a bandeira. É a coisa mais gostosa que tem, sabe? A cidade, Matinhos é nosso, nós estamos aqui, é nosso. É nosso, inclusive, que vamos poder decidir muita coisa. Se muita coisa não aconteceu em Matinhos, foi por falta da gente realmente não estar unido. Se unir. E tem que ver, e alguém vai ter que botar a cabeça lá na frente lá. Mas tem que ter por trás, eu sempre falo, tem que ter por trás o pessoal, vai lá. E a gente tem visto como dá certo, né? A gente tem conseguido algumas coisas juntos, correndo atrás. Sempre vai ter um que vai ter que puxar. Isso. Mas se aquele que puxar vê que atrás dele tem um monte de gente, cara, nós estamos juntos. Todo respaldo ali, né? Fica muito mais fácil. Vamos lá, porque aqui, ó, tem todo esse pessoal comigo, eu não posso esmorecer, eu tenho que ir. E outra coisa, o respeito é muito grande. Alguém vai abrir a porta para você e falar assim, senhor, eu sou autoridade, eu faço a política do comércio. Exatamente. Essa é a política que precisa aqui. A política de representar o nosso setor. Todos os comerciantes. Eu sempre digo uma coisa, Matinhos cresceu porque o comércio cresceu. E os veranistas, os que investiram aqui, trouxeram crescimento para Matinhos. E quando nós decidimos entrar na associação comercial, que eu chamei o Jonas, o Esdras, que está aqui com a gente, até obrigado pela parceria. Vamos trazer o menino aqui para dar um oi para a câmera. Então, assim, eu sempre digo isso. O Matinhos tem um empresariado muito forte. Um empresariado, pessoas financeiramente muito bem a nível estadual, né, de empresários na cidade, mas tem muito empresário forte, muito empresário bom, muito empresário que pensa fora do quadrado, digamos assim, mas o que a gente precisa é se unir mais, né? E quando eu falei pro Jonas, eu falei, cara, nós talvez conseguimos trazer essa união da galera. Porque como a gente já tem os nossos ciclos de amizade, de pessoas que não fazem parte da associação comercial, talvez se nós entrar, eles vão começar a fazer parte. E isso, graças a Deus, tem acontecido muito. Né? Então a gente tem aumentado o nosso quadro de associados, porque o pessoal tem demonstrado, tem acreditado, e como você falou, todos fizeram a sua parte. A gente está aqui hoje porque vários construíram com a minha associação, tem 53 anos. Então, assim, todos vieram fazendo a sua parte. E a gente... quando as pessoas perguntam o que eu ganho com a associação comercial, a pergunta que a gente mais ouve, o que eu ganho? E eu sempre digo, eu falo, cara, o que você ganha é estar no meio de empresários de sucesso. Você participar de um café da manhã, você participar de uma reunião, você ser representado lá numa reunião, como a gente tem brigado aí pela melhora no projeto da duplicação da JK, né, entre outros. Quando você tem uma associação forte que discute as coisas, que vê o problema antes de acontecer, fica muito mais fácil. Se nós tivéssemos feito o que nós estamos fazendo na Avenida Paranaguá para JK, talvez
o resultado Sim. seria outro. Isso. Então, assim, quando a gente começar a entender, os empresários entenderem isso, vai ficar muito mais fácil o trabalho da associação comercial. Com certeza. Né? Porque quantos presidentes passaram lá tiveram que ficar sozinhos? Terminaram É. o mandato fazendo reunião sozinho com o Thiagão lá. Exatamente. Tiagão Quantos- sempre junto. Então, assim, eu acho que é verdade. importante essa... Eu acredito que todo mundo que assuma qualquer tipo de diretoria, qualquer tipo de associativismo, ou enfim, qualquer órgão, você tem que estar ali para deixar o teu legado e fazer o teu melhor. Nós temos o legado de fazer melhor do que as diretorias que já surgiram. Com certeza. E a gente espera muito que a nossa diretoria seja pior do que a próxima que venha a surgir, entendeu? E essa é a ideia. Galgando os graus sempre, né? Então, nós estamos ali fazendo nosso trabalho, tentando deixar nosso legado, mas contando que a próxima diretoria venha a ser muito melhor e que venha a prosperar mais ainda do que nós já fizemos, né? Então, eu acredito que isso seja o mais importante, né? A gente tem que estar engajado, tem que estar unido, e quanto mais nós conseguimos juntar os empresários e fazer com que a associação comercial se torne forte para que nós possamos defender os interesses do comércio, eu tenho certeza que todo mundo ganha com isso. Sem sombra de dúvida, todo mundo ganha, e esse é o nosso objetivo, né, Felipe? Contamos com você, né, Lucas? Não, e eu sempre tenho, assim, sabe, procurado me dispor mais ainda do tempo que eu tenho conseguido. Cada vez mais a gente vai se organizando, né? A equipe de trabalho nos deixa confiantes e tranquilos. Então, quando não estou no estande, eu sei que está tudo funcionando, né, dentro do que deve funcionar. Aí eu saio porque estou indo lá, né, lutar, ajudar, colaborar, que é aquela ponte, né, aquela minha parcelinha. Né? Eu acho muito legal isso aí. E como eu cheguei numa reunião, daí fizeram a questão de citar, aqui está um comerciante que está há 37 anos na cidade. Aí a pessoa já vai olhar diferente, né? É diferente. Fala, pô, a conversa não aqui... é um aventureiro que veio para a temporada só. Então a gente representa, né? A gente representa. Sim. Né? E eu acho que essa questão de ajudar a comunidade, a sociedade, o associativismo, acaba estando no sangue da gente, né? Uhum. Porque assim, tem pessoas que não têm esse perfil, que vão lá, trabalham no negócio deles, não estou dizendo que está certo ou errado, Sim. mas é dele, daquilo ali. O Lucas, foi presidente da associação comercial durante um tempo, talvez lá em 2099, falou, cara, não quero mais saber dessas coisas, vou viver minha vida. Mas ele acaba voltando, Sim, porque voltando. tá no sangue aqui ali, né? Enquanto que a gente já viu uns que são muito pessimistas e com o tempo, acho que não vai dar certo, não. Isso aqui é muito complicado, tal. Ele não vamos menosprezar ele, mas ele não pode estar no meio, porque ele vai ser aquele que vai só, sabe? Sim. Então, como os outros, seleciona bem e vamos, como a gente estava falando, vamos com os guerreiros que têm armas boas, né? E que têm estratégia e vão para a luta. Isso é verdade. Bom, tem uma perguntinha aqui importante que eu gostaria de fazer. Como que você conseguiria descrever o Pilequinho em uma única frase para aqueles que ainda não conhecem o teu restaurante? Eu penso o seguinte, o Pilequinho, ele quer transmitir simplicidade, né? Um ambiente de satisfação, né? Um ambiente acolhedor, e aquilo que a gente falou, nós servimos, e eu aprendi que é melhor servir do que ser servido. Então é uma honra servir. Então você tem que ter um ambiente, tem que ter uma proposta, tem que ter consciência do que está fazendo, né? Transparência e assim por diante, que são sinônimos, o conjunto, né? Eu quero que ele continue, o Pilequinho continue sendo dessa forma, né? Perfeito. Porque isso o que pode dizer assim, nos dá o prazer, né? E que transfere às pessoas e isso naturalmente, isso aí então é por isso que está havendo a conquista. A permanência por causa desse propósito, né? Eu creio que eu cheguei no ponto certo e contando aqui tudo que aconteceu, e se deixar eu falo mais um tempo. Eu brinco assim que eu era muito tímido. Aí dia minha esposa, o filho, pai, a esposa, se nada, se deixar você não para de falar. Mas é o prazer, mas eu tive tempo que eu não pude falar. Certo. Entendeu? Teve tempo que eu não pude falar, porque a palavra não saía. Então, por isso que você fala o que o teu coração está cheio.
Isso que é muito importante. Legal, O coração verdade. está cheio, então ele vai falar. Vai transbordar. Vai transbordar. Então, e dentro dessa frase, e dizendo para vocês assim, eu tenho o maior prazer, se alguém um dia puder encontrar ou comentar, olha, eu posso abrir o jogo? Eu não estou bem, assim, o que você pode... Que frase, o que você pode dizer para mim? Eu tenho uma alegria de poder dizer, porque quem sabe de tudo aquilo que você conversar vai ser extraído algo, sabe? Está sendo passado. Que na verdade eu também aprendi que a gente é um canal. A gente é um canal, a gente não pode reter. A gente é um canal de passagem. E esse canal de passagem eu aprendi mais com Deus ainda. Deus entrega, coloca em você e você vai fluindo, vai passando em você. Então você tem que ser canal, você não pode... Não, eu recebi de Deus, agora fica quietinho, não mostrar para ninguém, não contar para ninguém, pelo amor de Deus, deixa o outro lá se ferrar. O teu fim está marcado se você agir dessa forma, né? Então, é isso. Eu estou mais do que feliz. Legal. E a gente, bom, chegamos ao fim de mais um episódio 05. E a gente gostaria de agradecer, Lucas, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir aqui compartilhar essa tua particularidade, queira ou não, porque né, são coisas que às vezes só você sabe e a tua família, né, o que você passou, sim. E você vir aqui e contar a tua história, contar para todos, né, que vão agora poder acompanhar sempre que tiver disponível esse vídeo. E a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter compartilhado, pelo enriquecimento. E a gente está de portas abertas na associação comercial para ter o teu suporte lá. Tá. Eu quero só falar um comentário um comentário não, só citar um amigo nosso aqui, que é amigo meu, amigo do Lucas também, seu Rubens. Seu Rubens que está sempre lá, sim. Né? Daniel Cortez também. Maurício Diniz, lá de Navegantes. É amigo do senhor, né? É amigo. Grande amigo. Mas, Lucas, realmente eu quero agradecer, assim como o Jonas, por você ter aceitado o nosso convite e para você vir aqui e isso que você acabou de falar, transbordar, né, coisas boas, palavras boas e uma história que serve de aprendizado para muitos empreendedores. Uma história que muitos empreendedores talvez estejam vivendo nesse momento e ficam retraídos e não sabem como sair disso. E, cara, não tem outra maneira, né? É confiar em Deus, acreditar, buscar ter resiliência e trabalhar. Isso aí. Trabalhar, mudar o que precisa ser mudado, trabalhar para passar para a próxima fase, como diz assim. Isso. E eu agradeço sempre muito, né? Como eu disse ali, eu tenho uma coisa muito dentro de mim de honrar, né, minha família, né, principalmente meu pai, né, pelos méritos que ele tem, que não tem, hoje ele não está, mas ninguém tira isso dele. Hoje está minha mãe, que é uma guerreira, né, 84 anos, está bem, graças a Deus. Eu a amo muito e ela, né, realmente nos momentos difíceis ela me mostrou muito. Eu tenho minha esposa Fabiane, que ela que, como diz outro, aguentou tantas situações, né? Mas ela esteve comigo ali, né? Pessoa simples, humilde, mas cheio de amor, cheio de esforço, né? Cheio de vontade de conquistar também, porque depois de tudo que passamos, né? E nos momentos mais difíceis ela não disse não. Eu tenho os filhos, o Lucas, a Esther. É uma bênção, né? A gente tem dias que a gente não está muito bem, tem dias que a gente está meio triste, meio cansado, meio agitado, mas essa é a vida de um comerciante, de um trabalhador, né? E eu só tenho assim a agradecer a Deus, sabe? Deus foi tão bom, é tão bom comigo que eu não tenho, por momentos assim eu falo assim, mas eu sou merecedor. A gente não merece nada, mas Deus é maravilhoso, é poderoso e Ele está fazendo algo. E que eu continue sendo realmente esse testemunho, esse exemplo para Deus, né? Para Deus usar, né? Cuidado eu tomo muito para que não suba na cabeça, tá entendendo? Eu não sou dono da razão, né? Mas dentro da humildade, dentro da tranquilidade, dentro da fé, né? Da esperança,
Que tem dias, olha assim, só vai acontecer coisa boa. No meio tem os obstáculos assim, mas só vai acontecer coisa boa. Vamos para frente. Isso aí. Show de bola. E agradeço a vocês. Imagina. Sempre, né, estaria à disposição. Tremeu na base, fez frio, né, na hora que recebi o convite, mas o momento que Deus preparou foi esse. Legal. Amém? Muito obrigado. Maravilha. Obrigado a você. Obrigadão e agradecer novamente os nossos apoiadores. Agora estamos chique, hein? Isso, exatamente. Cara, o negócio tá indo bem, estamos chique. Agradecer ao Cicobi, agradecer ao Cicred, agradecer ao Crevisc, que estão acreditando no nosso projeto, como muito bem foi dito pelo Felipe. Inclusive um dos representantes está aí, né? Nosso diretor também aqui da Associação Comercial, o Esdras, lá do Cicobi. Então só agradecer a todos, agradecer por estarem acompanhando aqui mais uma vez. E chegamos ao fim de mais um, né? Mais um. Maravilha, mais um aprendizado, isso é muito bom, fico feliz. Valeu, galera. Pessoal, obrigado, valeu. Boa Até noite. mais. Até mais.